Empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 10 de abril de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco, logo depois do fim do programa, editado aí para podcast. E logo mais, reprise também na Plena TV. Além, claro, dos aplicativos, do aplicativo exclusivo da Folha FM, da Alexa. Dá o comando aí, Alexa, para ouvir a Folha FM também. Aonde você estiver, vamos estar com você. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Uma ótima quinta-feira, um excelente dia a todos. Muito obrigado pela audiência, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa já com a previsão do tempo. O tempo virou essa noite, né? Ontem, no início da noite, o tempo estava bom, o céu estrelado. Madrugada já virou e segue com tempo nublado para hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva para Campos hoje, na probabilidade de 80%. A qualquer hora do dia, há possibilidade de chuva em Campos e a máxima hoje é de 30, a mínima de 22. Agora faz 24 graus aqui no centro, com o tempo nublado. O programa de hoje tem o prazer de receber a Naira Peçanha, presidente da APAP Campos. Estamos no mês de abril e, como todos os meses, tem as suas cores significativas e importantes para cada segmento, para cada ato escolhido. Você sabe que tem gente que fala de tudo, né? Reclama de tudo. Agora todo mês tem uma cor. Não, todo mês tem várias cores. Inclusive, esse mês é o mês azul, para conscientização, um chamamento a toda a nossa sociedade, a toda a nossa população, para o transtorno do espectro autista, o autismo, e assim, que pode estar tanto na nossa família quanto
no ambiente de trabalho, no dia a dia da gente, nas escolas. Porque assim, você sabia que eu tenho um companheiro aqui que é autista e eu nem imaginava que era? Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Que bom que evolui, cada um tem um nível, né? E nós vamos falar com a Naira sobre isso. E bom que eu digo no sentido de você entender que às vezes você está tendo preconceito, está tendo aí um tratamento diferenciado e, no entanto, você tem um amigo autista e nem sabe. Não tem aquela coisa? Então, assim, é muito legal a gente poder trocar essa ideia aqui hoje, muito bom. Eu confesso a você que não sabia, quando ele viu a sua postagem ontem, é jornalista, está terminando a faculdade, ele falou: Cláudio, posso fazer umas perguntas para a Naira? Eu falei: claro, pode. Você está estudando, é jornalista, né? Não, manda pra gente. Ele falou: eu como autista tenho hiperfoco. Depois nós vamos falar sobre isso, a pergunta dele. Eu achei muito legal. É o Pedro. Eu falei: Pedro, posso te identificar? Ele falou: deve, sem problema nenhum. Eu falei: então tá bom. Pedro Henrique, nosso colega aqui da redação do jornal Folha da Manhã e do portal Folha 1. Então ele tem várias perguntas para você como profissional do jornalismo e como autista. Vamos bater um papo muito bom hoje. Desafio, né? Opa. Se eu conseguir responder, vai ser ótimo. Seguramente, vai. Não tenha dúvida. Vamos falar sobre o crescimento também dos casos de TEA e tem outras perguntas que também são importantes e lembrando a gente de falar sobre o diagnóstico tardio, já em adultos, o que também é motivo de preconceito de algumas pessoas. Agora todo mundo tem autismo. Não é assim, não é desta forma e não é desse jeito que nós vamos conseguir resolver e acolher e incluir essas pessoas no dia a dia da gente. Por fim, a gente fala também sobre as ações, eventos da APAP no acolhimento e na inclusão desses pais e dessas crianças atípicas. Naira, obrigado pela sua presença. Só me dá um minuto aqui para a gente fazer uma passagem rápida pelo portal folha1.com.br, mas de antemão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu sei que você tem que movimentar um exército para poder separar um tempinho na sua agenda para estar aqui. Mas já vamos trazer o seu bom dia e obrigado aí mais uma vez pela sua presença. O Folha no Ar é o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Olha, a vacina Plínio Bacelar está informando, já chegou a vacina Influelda. Influelda é a vacina para os idosos contra a gripe. Ela é muito mais forte, muito mais protetora do que a influenza tetra protetora que já tem aliás, eu tomei dessa, não é porque eu não sou idoso, então tomei só da influenza, né, com tetra proteção aí, espetacular. Ela, como disse agora recentemente, a gente conversando com o especialista, ele falou, ela tem mais um componente do que a da rede pública. A rede pública também é boa, pode tomar sem problema, mas se quiser uma fortalecida e uma específica para idosos, pode procurar aí a clínica vacina Plínio Bacelar. 7h19 no portal folha1.com.br de hoje. Audiência de acusado de matar subsíndico em Campos é marcada para o próximo dia 15 de abril. Aquele caso em que o morador, né, atirou várias vezes contra o subsíndico. O juiz avaliará o pedido de insanidade mental do autor do crime. Ex-policial penal segue em estado grave no Ferreira Machado depois de ser baleado. Paes favorito a governador e Flávio Bolsonaro a senador. Tem pesquisa lá no portal Folha 1, hein? Ainda, concurso público para a Polícia Civil é anunciado no Rio de Janeiro. CEPOP, palco para nova geração com Escola de Arte e Cultura. Conselho de Ética vota pela cassação do mandato de Glauber Braga. Ele já dormiu na Câmara ontem e abriu lá
uma greve de fome. Incêndio no Campo Shopping. Primeira audiência é realizada. Em fevereiro deste ano, a acusada afirmou que não se arrependeu. Aquele caso também de que colocou fogo numa loja ali no Campo Shopping, quase que pega fogo no shopping todo, né? Triatleta Rômulo Santos se prepara para o seu 16º Mundial e mira o seu 3º pódio. Vai estar com a gente em breve, hein? Cidenf e universidades assinam um acordo para a valorização da agricultura. Mulher atropelada na 28 de março em Campos. Ela estava de bicicleta? Andando na pista? Minha nossa. Às vezes vai atravessar também, enfim. Não dá para julgar aqui, né? Porque tem muita gente que deixa a ciclovia para andar. Não sei se é o caso dela, mas é impressionante a quantidade de gente que... eu vou entrar logo na rua ali na frente, e é o suficiente, às vezes, para ter um problema. Governo do Rio anuncia medidas para facilitar a abertura de empresas. Resolução simplifica e agiliza o processo de registro de novos negócios. Bom, só mais umazinha, nada. PM inicia campanha para combater prática do rolezinho em Campos. Segundo a PM, a prática coloca em risco tanto a vida dos próprios participantes quanto dos pedestres. E os caras eu tava vendo, eles têm canal no Instagram, no Face. Sim, escancarado e ninguém faz nada. O negócio é muito doido. Bom, 7h21, como eu já anunciei, Naira Peçanha com a gente aqui, presidente da APAP, nesse abril azul. Ô Naira, bom dia, obrigado pelo esforço, eu sei da sua luta, para poder estar aqui com a gente nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui porque a imprensa, ela é o maior canal, né, o único que nós temos para divulgar sobre esse tema tão importante, né, e que não seja também somente agora. Vocês têm sempre buscado estar interagindo com atores que cuidam, que trabalham nessa área, para que a gente possa trabalhar uma conscientização juntamente à sociedade, né? Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Tenho a agradecer. A gente que agradece lá, toda a sua equipe lá. Nara, o que é e que representa esse mês? Me parece que começou em 2007. 2007. É. Quer dizer, são alguns anos já em que um mês é separado por uma cor para uma espécie de um chamamento, um convite a toda a população para que olhe com atenção e com carinho para essas crianças e esses pais atípicos também. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela criou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2, pelo crescente, né, número de casos que já existiam antes, mas não eram reconhecidos, não eram tratados e cuidados da forma que a ciência começou a buscar respostas, né? Eram tratados como deficientes mentais, né? Como pessoas que podiam trazer transtornos para a sociedade, eram encarceradas. Então, tudo isso começou a ser transformado e a OMS ela cria o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril de 2007. Muda, melhora? Há uma concepção diferente da sociedade como um todo sobre o autismo? Até porque a gente vai falar nisso mais talvez no segundo bloco, mas há um número muito maior. Me lembro daquelas entrevistas, né, que nós fizemos com todas as entidades aqui, naquela polêmica da lei orçamentária, aquela dificuldade toda, e você falava com a gente. Eu tenho 405, né, alunos, 405 assistidos, e se abrir mais 400 vagas hoje, não dá conta. Não dá conta. Então, assim, a gente pode deixar esse tema de novos casos que vem surgindo para daqui a pouco, mas dá resultado, as pessoas passaram a entender melhor, porque você é uma mãe atípica.
Então, você sofre na pele o que sua filha sofre também, naturalmente. Então, não quero nem citar aquela banda que o cara deu na criança fazendo um treinamento de luta, né? Meu Deus do céu, que foi terrível. Mas assim, nem tô chegando a tanto extremismo, mas no dia a dia, as pequenas coisas que você vê, como é que é isso? Mudou depois dessas campanhas? As pessoas estão mais conscientes ou está muito longe ainda de ser o ideal? Cláudio, eu digo que as pessoas estão mais conscientes, mas não estão dispostas. Eu não posso aqui generalizar, né? Porque existem as pessoas sensíveis à causa, têm demonstrado isso, têm demonstrado com apoio às organizações, têm demonstrado apoio em eventos, mas eu digo que a sociedade ainda não está com esse coração disponível a conviver com as diferenças. A culpabilizar a sociedade, é complexo a gente fazer isso, porque a sociedade ela foi criada para um formato típico e não atípico. E cada vez mais é crescente o número de crianças, né, diagnosticadas com TEA. E aí a gente precisa muito de que esse dia 2 seja todo dia, para que nós possamos todos os dias levar até a sociedade uma informação, né, sobre a importância dela reconhecer as diferenças, porque essas pessoas, elas são pessoas, cada vez mais elas estão crescendo e ocupando seus espaços sociais, né? Nós temos aí usuários nossos que foram para escolas de ensino regular, como ano passado eu falei aqui sobre o Miguel Alves, que foi uma conquista para a gente muito grande, primeiro lugar no IFE Informática. Esse ano nós tivemos o Pedro Arthur, que por infelicidade da normativa do IFE ele não pôde cursar, mas ele tirou 6º lugar em mecânica, concomitante com o ensino médio, um menino muito inteligente. Tentamos, mas a normativa, ela emperrou o acolhimento do jovem, porque ele está com 17 anos. Então, nós precisamos mudar muita coisa nesse cenário, tanto relacionado a aprimoramento das leis em vários órgãos, como também nos espaços sociais, porque é complexo. Uma mãe, quando chega com um filho num espaço social, num restaurante ou num cinema, algo pode acontecer com ele e ele tem uma sobrecarga sensorial, ele tem uma crise. E a sociedade não sabe conviver com isso. Muitas vezes, essa mãe também fica constrangida e ela não consegue lidar com isso. E aí ela tenta conter essa criança ou esse adolescente ou esse jovem, ao passo que ela deveria pedir que as pessoas se afastassem um pouco, até para a segurança delas, e que ela ficasse ali e esperasse essa crise passar. A sociedade não está preparada para isso. E aí essa mãe, ela tenta conter esse filho no momento de crise, e não adianta, porque quanto mais toque, quanto mais você tentar segurar essa criança, mais vai aumentar o nível dela de estresse, de sobrecarga sensorial, e com certeza a crise vai se potencializar. E a crise é você estar ali, sentar com essa criança no chão, esperar passar, né, e encontrar os caminhos. Todos os pais conhecem a singularidade dos seus filhos. A gente, na instituição, nós conversamos muito sobre isso, e não que elas não tenham que ir. Quando isso acontece, muitas mães desistem de estar nesses espaços sociais, mas elas não podem desistir. Eu conto sempre para as mães como experiência de vida, um momento que eu tive com a minha filha no shopping. E eu estava com a minha outra filha mais nova, nós estávamos com ela indo às compras, a minha filha estava comprando alguma coisa. A Lorena deu sinais e nós insistimos. A Lorena se irritou e me puxou os cabelos e me jogou no chão. E ficamos as duas no chão do shopping. E aquilo foi um escândalo. Meu marido ficou nervoso, mas eu sentei com ela, esperei aquele momento passar. Ela se mordeu, ela se irritou, ela puxou meu cabelo. E nós esperamos aquele momento passar para que nós pudéssemos nos levantar, ir para casa, e eu volto no shopping sempre.
Com ela, claro. Com ela, lógico. E teve ela mais vai problema? a todos os lugares. Tivemos outros problemas. Muitas vezes temos que sair para uma salinha na igreja quando vamos, porque ela fica irritada e a primeira pessoa que ela encontra na frente, os bancos, né, são enfileirados, ela vai no cabelo de uma pessoa, né, porque ela tenta falar que ela está sentindo dor, que ela quer se comunicar, mas ela é não verbal. Então, ela não consegue administrar esse comportamento e aí ela vai ter uma crise. Então, a gente, quando sente, eu já vou me retirando com ela. Tem uma porta lateral na igreja, a gente não deixa de ir. Ultimamente ela não tem ido porque ela tá com algumas situações da saúde mais complicada, mas a gente ama estar na igreja e ela ama também. Mas em algum momento o som, alguém que está cantando com um som diferente que pode trazer para ela implicar nesse comportamento dela ali e ela ter uma crise, né? Uma sobrecarga sensorial. E a gente precisa administrar isso. Mas não deixar de estar, não deixar de sair, não deixar de estar nos lugares sociais. Porque eles são nossos, nós pertencemos a esses espaços. Eu fico pensando, quando você traz essa experiência e conta pra gente essa passagem, eu fico pensando de que forma a gente, a imprensa, poderia ajudar, porque também, claro que a gente vem de um patriarcado complicado, né? Exatamente. Gente, você viu lá o Barbacena, aquele manicômio de Barbacena, você viu aquele filme? Um negócio absurdo. E assim, as pessoas sempre, e não é longe da gente, não, eu me lembro disso quando criança, que eu ia descobrir um parente de um amigo, que ele tinha um irmãozinho, uma coisa deficiente, depois que eu consegui entrar na casa dele, que eu nunca via na rua. Ou seja, as pessoas escondiam as crianças na época deficiente, era tudo que é nome que você dava, né? Então, assim, as famílias escondiam os deficientes. Sim. Quando não conseguiam internar lá no espaço, no manicômio, sim, carcerar, agora, dopar, isso aí, exatamente. Então, assim, eu fico imaginando de que forma a gente poderia usar os espaços, novelas, séries, os próprios intervalos comerciais informativos para, tipo assim, simular uma situação dessa numa cena de novela. E o que seria passado ali na minha cabeça? De que forma a gente deve reagir, porque nós não sabemos. Quem não é atípico também não sabe. Não dou desconto para quem é preconceituoso, não. Mas há um descontozinho para quem não sabe o que fazer e quer tentar ajudar e atrapalha. Aí eu dou um desconto. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas qual é a melhor reação para quem está próximo a um caso como esse que você citou da Lorena e que quer ajudar? Nessa hora, a família que está perto, né, que conhece, ela é esse ator principal que vai ajudar, que vai colaborar naquele momento. E de acordo, porque as crises, elas são diversas, elas se manifestam de diversas formas. E aí, o importante é que a sociedade aceite aquele momento, lógico, e estar em cima ali, como observador, não é uma coisa saudável, é tocar a vida de forma normal. É lógico que tem lugares fechados, como um cinema, como esses espaços, a pessoa procurar se afastar um pouco para dar tempo para essa pessoa que está na sobrecarga sensorial, ela se autorregular. E aí essa mãe vai perceber que essa sociedade apoia de alguma forma e ela vai conseguir estar ali até conduzir o seu filho do lado dele até que essa crise passe, né? Então, muitas vezes a sociedade vai em cima ou critica e aí essa mãe fica constrangida, essa família fica muito constrangida. E as pessoas perdem o desejo de estar nos espaços sociais com os filhos, porque se sentem acuadas, né, nesses espaços sociais. Eu digo sempre que nós, na nossa família, somos muito bem resolvidos nisso. Mas
muitas vezes há um impacto. E nós sempre saímos em família. Quando a gente sai com Lorena, a gente gosta de sair em família. E isso acho que fortalece, favorece. Mas tem muitas mães solo, né? Que criam seus filhos sozinhas. E que os amigos estão por perto, sim. Mas não querem enfrentar uma sociedade com eles. Porque é tão bom quando você vai em grupo, né? E ali, essa pessoa com autismo, essa mãe atípica, ela se sente mais fortalecida no meio de outras pessoas. E eu acho que a sociedade pode estar apoiando mais. Não só conversar, dialogar, buscar entender, visitar, mas provocar ambientes também onde favoreça essa mãe atípica estar presente com seu filho. Acho que isso é fundamental, é importantíssimo. A sociedade criar essa consciência. Festas, na minha época, como você disse que as pessoas eram enclausuladas, escondidas pelos próprios familiares, nós nunca escondemos nossas filhas. Mas a sociedade... ela nos privou dos convites sociais. Ela nos privou. Eu ia te perguntar, a sociedade priva? Porque, assim, existe algum lugar que você deixa de ir por ser uma mãe atípica, ter uma filha atípica? Essa privação justamente por conta dessa... Olha, eu não deixo de ir. Eu vou a todos os lugares, eu sendo convidada, e se for um evento onde a Lorena pode estar conosco, com certeza ela vai estar. Mesmo que ela tenha limitação de hora, porque ela gosta das 20 horas, ela gosta de se recolher. Se a gente insistir num restaurante com ela, a gente pode incorrer dela ter uma crise. Então a gente respeita esses limites dela, né? Esses sinais que ela dá. Mas se nós formos convidados, a gente vai estar nesse lugar. Agora, também a gente vai estar se esse momento for propício também para a presença dela, né? Porque a gente tem que respeitar aquilo que ela dá sinais de que ela, a partir das 20, ela não gosta de estar em lugar nenhum. Ela quer estar em casa, sim. Ela quer estar na cama dela. E quando a gente atrasa um pouco, nós tivemos o aniversário do nosso neto, que foi no restaurante. Nós atrasamos um pouquinho, mas ela saiu bem. Quando ela chegou a casa, foi uma alegria. Quando a gente colocou o pijama, que ela foi pro quarto, que ela deitou na cama, nossa, ela mostrou assim, era o lugar que eu queria estar. Né? Então ela dá sinais de que existe um tempo para ela estar nos lugares. Tem as regras dela. Então a gente procura, sim, em família, quando a gente sai, um café à tarde. Sim, se a gente tiver, a gente busca um restaurante que esteja aberto mais cedo, se a gente quiser jantar em família, para que ela esteja conosco. Perfeito. E que a gente não atrapalhe também os momentos dela, né? Que devem ser respeitados. É claro, não é só uma questão da sociedade, é parte primeiro dela. A gente também tem que entender. Agora, sim, não deixar de estar. Eu sempre digo às mães, mas ele não gosta de movimento, de barulho. Olha, esse movimento a gente começa a fazer dentro da instituição. A partir dali, fora, nas ações extramuros. Mas eu tenho medo de levar e ele entrar em crise. Não, leva. Se ele ficar 20 minutos, ok. Quando ele começar a dar sinais que ele está já saturado, você retorna para sua casa, mas você não deve deixar de ir. Você tem que ser encorajado a estar buscando ocupar esses espaços. É uma superação, porque a maior barreira que nós temos é atitudinal. Eu recebi uma mensagem aqui, agora que eu estou vendo o vídeo, só podia ser desse negócio de pânico. Aí já viu. Aí estragou a conversa. Mas vamos lá, porque é um assunto interessante. E vem de uma pessoa que a gente admira também, que é o Heraldo Duarte. Ele é professor de História da rede pública. Heraldo é um cara bem controverso, bem à frente do tempo de muita gente. Ele é da direita, mas não é bolsonarista. E é professor de História da rede pública. Nós fizemos uma entrevista com ele aqui recentemente, na bancada com a Luiz Abreu Barbosa, e ele dá um programa uma semana com ele. Mas enfim, e ele deixa aqui um assunto interessante, que é, acredito também, a mensagem que ele deixa aqui no grupo de WhatsApp, do blog Opiniões, que é lá do Aloysio Abreu Barbosa, e deste programa.
Acredito também que seria importante combater a desinformação em torno do diagnóstico do autismo. Circulam, por exemplo, vídeos de psiquiatras conhecidos, como ele fala o nome aqui de um Guido Palomba, não sei se você já ouviu, afirmando que 90% dos diagnósticos são errados e chegando a classificá-lo como um lixo, o diagnóstico. É muita coisa. Apesar da contundência das declarações, o médico não apresentou dados concretos. Para variar, né? Aquela turma do negacionismo. E limitou-se a vociferar a desinformação, tal. Inclusive criticando o fato de os manuais classificarem o autismo como um espectro. Percebo que o tema ainda que gera discussões acaloradas, frequentemente acompanhadas de práticas médicas preconceituosas ou desconectadas do consenso atual da comunidade. Eu fui lá no link que ele me deu, a manchete do programa. Guido Palomba fala sobre diagnósticos da moda e relata decadência da psiquiatria. Você tem todo esse cenário que você acabou de contar pra gente, contar quer dizer, um décimo, sei lá, talvez, ou menos do que isso, do que é o seu dia a dia com a sua filhinha. E aí, você tem que ouvir esse tipo de situação aqui, de conviver com esse tipo de profissional que é específico da saúde. Como é que é que você recebe essa coisa toda? Nós, uma vez o diagnóstico dado, ninguém pode ir lá e retirar um diagnóstico de um médico, né? De um especialista. Mas nós caminhamos com algumas crianças que muitas vezes chegam com diagnóstico e a equipe, ela faz o protocolo de rastreio, ela avalia e nós precisamos de tempo para reconhecer melhor as singularidades dessa criança, né? Quais são as características, né, que impõem essa criança a um diagnóstico, né? Então, não é fácil, porque muitas vezes ela não tem todas essas características que complementam o diagnóstico, né? Que dão esse parecer enfático como chegam os diagnósticos, mas a equipe tem que trabalhar em cima daquilo que ela recebe do médico. A contestação não pode haver, mas pode haver um diálogo através desse tempo de rastreio, avaliação, nós buscarmos um entendimento que vai levar esse especialista a um repensar. Esse diálogo entre equipe técnica e o especialista, isso favorece até outros caminhos para essa criança que pode não ser TEA. Ela pode ter uma outra singularidade que não seja o TEA. Mas quando o diagnóstico chega, nós temos que acolher, temos que avaliar, temos que criar um plano de atendimento. Muitos desenvolvem exponencialmente, outros vão, né, caminhando com mais lentidão. E nós temos repensado muito sobre isso, dialogado muito, a equipe tem se reunido, a gente tem estudado muito sobre isso, e aí nós temos vários segmentos da ciência que trazem informações. Mas olha, não tem ninguém como uma equipe técnica para entender esse sujeito, porque ela vai vivenciar ali com ele muitas experiências. Essa família vai trazer informações importantes e que nós vamos buscar dentro desse processo, caminhar com essa criança. Nós temos um geneticista em Campos, Dr. Isaías, e ele é do XY do Diagnose, e ele nos ajuda muito. Eles fazem uma colaboração com a gente, uma doação de algumas consultas por mês, todo mês. E ele dialoga muito com as famílias sobre o autismo. E ele faz ali um momento assim, a consulta dele não leva menos de 1h40, 2 horas.
ele conversa com a família, ele faz todos os exames na criança, e ele pede exames também, mas ele tem batido muito em cima da questão da tela. Ele falou para uma mãe, e é uma experiência que a gente levou para o estudo de caso com essa mãe, foi uma oportunidade que nós tivemos de levá-la lá, e a criança tem 6 anos, e aí ele fez todas as medições, ele tem lá a forma de rastreio dele. E ele começou a conversar com a família, ele falou assim, olha, eu vou pedir os exames, vou pedir todos os exames, mas esse autismo pode ser por causas ambientais. E perguntou a ela assim, mãe, há quanto tempo o seu filho tem acesso à tela? Aí ela disse assim, desde os 6 meses. Aí ele falou assim, nossa, desde os 6 meses? E quanto tempo ele passa na tela hoje? Ela falou, mais ou menos 7 horas por dia. Deve ser mais. Ele falou assim, isso é impossível. Isso é impossível. Ele falou assim, eu estou exausto dos congressos e de estar abordando nos meus encontros, nos meus seminários, sobre tela. E tela tem levado a esse diagnóstico equivocado do TEA. E é uma coisa para se pensar. E as escolas agora começaram a colocar, né? Limite do celular. A instituição, agora nós estamos reavaliando nosso regimento, a parte que compete às famílias dos deveres, não está portando o celular na sala de espera, pode portar, mas não pode estar usando, porque as crianças estão ali, elas têm uma preferência enorme por essa tecnologia, e aí quando elas chegam para ser assistidas, elas já rejeitam até entrar, ou até não conseguem ficar reguladas nas salas de estímulos. Por quê? Porque essa criança veio de casa com o celular na mão. E ela manuseia o celular com muita habilidade. Total habilidade. Isso é um dos fatores que tem preocupado muito a ciência também. Então, quando o Heraldo fala sobre diagnósticos equivocados, ele fala de que muitos médicos escutam essa mãe daquilo que ela fala, daquilo que ela responde, porque tudo que o médico vai fazer na hora de examinar uma criança é autodeclaratório e ele tem que considerar, e pode acontecer de ser um laudo equivocado, sim. Mas nós não podemos chegar ali simplesmente e dizer que aquele laudo não é um laudo que ele tenha sustentabilidade dentro da singularidade daquela pessoa. Agora, com o tempo, nós vamos observando, vamos criando relatórios e vamos criando uma conexão com esse especialista. E muitas vezes a gente pode chegar a outras conclusões. Mas o autismo, ele tem uma amplitude tão grande que muitos autistas você não consegue identificá-los. Mas eles são autistas. Aconteceu uma experiência muito interessante dentro da instituição. Um fisioterapeuta, ele é especialista, ele fez pós em neurofuncional, ele é um fisioterapeuta, sempre trabalhou com neuropata, e o filho chegou e começou a ter alguns sinais na primeira infância, nos marcos do desenvolvimento. E ele começou a se preocupar, porque na instituição nós trabalhamos 90% com autismo, e aí ele foi ao especialista. E quando ele chegou lá, ele não saiu só com o laudo, ele saiu com o dele e com o da criança. E ele é um autista. E aí me veio à mente, quando ele chegou para conversar comigo, aí é o tempo do luto, né? Chegou para conversar comigo e nós fomos trocar ali alguns momentos, e ele falou assim, eu saí com 2 laudos. Eu preciso desse espaço para o meu filho, e eu preciso de ajuda. E ali nós fomos orientando, mas aí me veio à mente, todos os nossos encontros, ele sempre ficava à parte. Aí eu falava assim, gente, você não gosta do povo? Você está aí distante? Ele colocava a cadeira dele sempre distante.
E quando a gente fazia evento beneficente, ele gostava de ficar no churrasco, mas ele fazia as exigências. Eu quero estar, eu vou estar com vocês no churrasco, vou ser o churrasqueiro, mas eu quero um espaço silencioso, um espaço que eu possa me movimentar sem pessoas interferindo. Então foram coisas que vieram. Os sinais. Os sinais que vieram. E que eu falava assim, você da fora da caixinha. Eu brincava com ele. Eu não poderia imaginar que ele era autista, um cara inteligente, que estudou, que estava ali, que cuida muito bem dos nossos usuários, mas que ele era um autista, e ele é. E agora a gente pôde observar muitas coisas. Fobia social, várias situações. Quer dizer, ele é um autista suporte 1. E muitas vezes ele passa despercebido na sociedade. E às vezes há um questionamento. Mas o suporte 1 fala assim, mas é mais tranquilo. Não é. Porque ele pode não ter características, ele não pode ter comportamento disruptivo, mas ele vai ter uma condição de fobia social, de sobrecarga sensorial, que num dado momento ele vai se afastar da sociedade, ele vai ter uma crise de ansiedade, ou ele vai ter uma situação que vai trazer um transtorno. Então, mas ele, no conhecimento dele, já está escrevendo um livro de todos os sintomas dele, de todas as características dele, para ajudar as pessoas. Ele é suporte 1, e suporte 1 tem uma tendência à depressão, tem uma tendência a baixa estima. Então, é muito complexo. Nós não podemos estar na cadeira do especialista, mas nós podemos colaborar para minimizar as situações às quais essas pessoas chegam para nós. Muito bom, muito bom. Boas experiências que você compartilha com a gente. Eu acho que simboliza bastante o tema desse bloco, que é o Abril Azul. Acho muito legal, porque assim coloca a gente numa outra realidade. Eu trago aqui também uma experiência agora própria de ontem para hoje. O nosso colega jornalista, que já esteve aqui, inclusive, visitando a gente, você também viu, Beto, não tem nenhum traço, rapidamente falando, de suporte nenhum de autismo, né? Então, assim, e aí vem aquela coisa de a gente julgar as pessoas. Quer dizer, extremamente... muito válida essa sua participação. Nara, eu preciso fazer um intervalo? Sim. Mas aí ficou uma pergunta. Mas você me responde no próximo bloco. Vou deixar a pergunta e você me responde, que é a seguinte. A idade do fisioterapeuta passa de 30, chega Sim, a 40. Mais de 40 Mais anos. de 40. Tá, a pergunta é a seguinte, você me responde daqui a pouco, por favor. Qual o suporte que a APAP pode dar para ele, que fez um gesto bacana? Que a primeira coisa é a gente, em todos os sentidos na vida, todos os sentidos, seja ele mental, social, financeiro, é pedir ajuda. Preciso de ajuda. Esse primeiro passo, ele é tudo para resolver o problema. Fundamental. Não é? Se você tem um problema e não quer pedir uma ajuda, então, eu tô cansado de falar para amigo aqui que fala, amigo, você precisa de uma terapia, você precisa de um psicólogo. Rapaz, você acha que eu tô maluco? Eu falo, não, eu não acho que você tá maluco, até porque não é, mas dá vontade de falar, não, você tá maluco e não procurar um psicólogo. Então você precisa. Exatamente. A partir de quando quebra essa amarra aí, desamarra esse nó, a pessoa já... E aí eu quero saber o que a APAP pode fazer nesse caso, para ajudar também esse adulto, e é um dos temas que a gente quer falar, a própria sugestão é do Heraldo, para falar sobre esse diagnóstico tardio, né? Se é que pode dizer assim. São 7h54, rápido intervalo, tem muita gente aqui comentando e mandando um abraço para você, registrando aqui, ó. Excelente programa, a Nara faz a diferença, entre tantas, por sua dedicação e trabalho. Fernando Crespo. Pastor Fernando Crespo. Sim. Você é da igreja dele? Não. Você conhece o pastor? Ele foi candidato a prefeito de Campos. Sim, nós já trabalhamos juntos. Figura. Gostei muito de conhecê-lo. Parabéns à Folha, ao jornalista Fernando Crespo. Esteve aqui com a gente, uma entrevista naquela campanha eleitoral do ano passado e
né? Obrigado pela audiência, pastor, e outras pessoas que estão também aqui acompanhando e ouvindo a gente. São 7 horas e 55 minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. A seguir a gente volta, continua conversando com a Naira Peçanha, presidente da PAP Campos, ao vivo aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Aproveite aí, confira agora uma super dica aqui da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro com quem realmente entende. Minuto Nauta XP.